Tamo junto, meu jovem querido. Estamos aqui agora resolvendo questões de círculos com você. Espero que você já tenha assistido às aulas anteriores, que você esteja seguindo isso numa sequência e que as aulas agora... Bom, vocês vão ver que as questões de círculos, elas são um pouco mais complexas, sim? O que eu aconselho que você tenha como pré-requisitos para fazer questões de círculos? Entenda bem a matéria de polígonos. A matéria de polígonos é essencial para o seu bom entendimento na matéria de círculos. Por quê, professor? Porque polígonos, alguns deles são regulares. E quando alguns polígonos são regulares, geram arcos iguais. E arcos iguais geram ângulos centrais iguais. E ângulos centrais iguais fazem com que 3 vértices consecutivos seja possível você achar o ângulo. É só fazer ângulo central vezes 3. Então, ângulo central, ângulo inscrito, ângulo central, ângulo central, ângulo inscrito, ângulo excêntrico, ângulo excêntrico, interior e exterior. Saber essas coisas são essenciais. Ângulo semi-inscrito, ângulo famoso também. O ângulo semi-inscrito é a metade do arco, o inscrito é a metade do arco, certo? Lembram disso? Beleza? Então, olha só. Começando aqui a matéria de círculos. Questão 1. Questão difícil. Se prepara aí. Mais ou menos difícil. Quando uma pessoa caminha em linha reta, uma distância x, ela gira para a esquerda um ângulo de 60 graus. E quando caminha em linha reta uma distância y igual a... ela gira para a esquerda um ângulo de 45 graus. Deixa eu te mostrar o porquê que quem estudou bastante a matéria de polígonos não vai se assustar quando vir isso aqui. Deixa eu te mostrar aqui no rascunho. Vamos lá. Primeiro eu vou desenhar um círculo. Primeiro ele vai sair ruim, não saiu ruim. E aí eu vou desenhar, gente, um octógono regular aqui dentro do círculo. Tá legal? Professor, isso é um octógono? Sim, você já vai ver o octógono aparecendo. Ah, entendi. Você está inscrevendo o octógono dentro do círculo. Exatamente. E eu quero que você já tenha este número que a gente vai chegar em mente. Presta atenção. Droga. Beleza. Temos aí o nosso octógono. Não quero que você olhe para todos os triângulos, tá? Olha só para um deles. Eu estou pintando esse aqui, mas poderia ter sido qualquer um outro. Eu vou dizer que esse cara aqui mede x, então esse é um círculo de raio x. E eu vou dizer que este ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Professor, mas mede 45 graus mesmo? Mede. Sabe por quê? Isso aqui tudo mede 360, certo? Se você pegar 360 graus e dividir por 8, dá exatamente 45 graus. Tá legal? Agora, vamos tentar achar o lado do octógono. A gente consegue fazer isso utilizando uma coisa chamada lei dos cossenos. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá na aula de trigonometria, tudo bem? Lei dos cossenos diz o seguinte: escolha um lado qualquer e eleve ao quadrado. Isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto desses caras aqui, pelo cosseno do ângulo que eles formam. O ângulo que eles formam é 45 graus. Essa é a lei dos cossenos. Isso vai ficar assim: 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes cosseno de 45, que dá raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2. Isso fica 2x ao quadrado menos x ao quadrado raiz de 2. Coloca x ao quadrado em evidência. Isso fica assim, certo? Passa o quadrado para o outro lado.
na forma de raiz e ignora a parte negativa, né? Fica só positivo. X é positivo, não precisa de módulo, então pode sair da raiz. E olha o que você encontrou. Você acabou de encontrar... olha só o que você encontrou. Exatamente esse número aqui. Então, o que é isso aqui? Isso é o lado de um octógono inscrito num círculo de raio X. Legal? Foi isso que a gente acabou de concluir, né? O que é x raiz de 2 menos raiz de 2? É L. E o que é L? O lado do octógono, que está inscrito num círculo de raio quanto? X. Legal? É por isso que ele gira em um ângulo de 45 graus. Porque é justamente o lado do octógono. Beleza, professor. Agora me ajuda a entender o que ele quis dizer com essa questão. A gente vai precisar desenhar um outro círculo aqui. Esse vai ter que ficar bom. Tá um bom círculo. Tá. Olha o que a questão está me dizendo. Ele está me dizendo o seguinte. Que todas as vezes que eu caminho uma distância x, eu giro para a esquerda um ângulo de 60 graus. O que é caminhar uma distância x? Olha isso. Se eu caminho uma distância x, lembrando que o nosso círculo tem raio x, olha o que você forma. Lembrando que eu estou caminhando em linha reta. Olha o que eu formo. Eu formo um triângulo isósceles. Mais que isso, ele é equilátero. E um triângulo equilátero tem ângulos internos de 60 graus. Então, você percebe que tudo que ele está falando faz parte de polígonos regulares. Ok? Vamos de novo, ó. Andei x, giro 60 graus. Tudo bem? Andei x raiz de 2 menos raiz de 2, giro 45 graus. E por aí vai. Então, na verdade, o que ele está me dizendo é o seguinte, a gente pode reescrever isso tudo da seguinte forma. Ou eu giro 60 graus, ou eu giro 45 graus num círculo de raio X. E você tem que fechar um círculo, porque ele quer chegar ao ponto P de novo. Então, a pessoa caminha partindo de P e ela quer voltar para P. Então, vamos ver o que a gente pode fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ando 60, depois ando 60, depois ando 60, ando 60, ando 60 e ando 60. Eu parti de P e voltei para P. Como é que eu tenho a certeza disso? Porque a soma desses 6 ângulos dá 360 graus. A pessoa fez isso, ó. Para você que não entendeu, agora você vai entender. O que ela fez foi isso, ó. Andou x, gira 60 graus. 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 Então, ela andou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 60 graus é a mesma coisa que andar sobre um hexágono. Ela poderia ter feito diferente. Ela poderia ter andado assim, ó. Ando 45. Esses são os únicos ângulos permitidos, né? 45, 45, 45, 45, 45 e 45. Também dá 360 graus. Isso é um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trata-se de um octógono. Você consegue ver uma outra maneira de, andando de 60 ou 45, chegar a 360? Tem mais uma maneira de você fazer isso. Assim, ó. 45, mais 45,
mais 45, mais 45. Mais 60, mais 60, mais 60. Olha só, 180 mais 180. Legal? 180 é divisível por 45 e 180 é divisível por 60. Ok? Se eu não me engano, é o mínimo múltiplo comum. É exatamente o MMC entre 45 e 60. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trata-se de um heptágono. Deixa eu desenhar esse último para vocês verem. O que ele fez nesse último foi o seguinte. Ele primeiro foi andando em passos de hexágono. Primeiro em passos de octógono. Então, 1, 2, 3, 4. E depois em passos de hexágono. 1, 2, 3. Olha aí, ó. Girou 45. Girou 45. Girou 45. E girou 45. E aí daqui para cá girou 60. Daqui para cá girou mais 60. E daqui para cá girou mais 60. Se esse círculo tiver raio X, de fato, esse pedaço aqui mede X, esse pedaço aqui mede X, esse pedaço aqui mede X, esse pedaço aqui mede X raiz de 2 menos raiz de 2, esse pedaço aqui também, esse pedaço aqui também, esse pedaço aqui também. Então, hexágono, octógono e heptágono. Não existe nenhuma outra maneira de você somar 60 e 45 e encontrar polígonos, tá? Então, hexágono, octógono e heptágono. Hexágono, heptágono e octógono. Pentágono não dá, ok? A prova que não dá é que o maior número que você pode andar, que é 60, se você multiplica por 5, já dá 300, que não chega a 360. Então, não existe formas de eu somar 60 e 45 e dar 360. Então, realmente, só tem essas 3 formas de você sair do ponto P e retornar a ele, né? Eu saí do ponto P, fui andando e retornei ao ponto P. Portanto, apenas 3 desses polígonos. Gabarito letra D. Sobe aqui comigo. Então, questão maldosa demais. O que você tinha que entender? Você tinha que entender que o que ele estava querendo era girar dentro do círculo. Só isso. Como é que eu verifico isso? Primeiro eu verifico que os caminhos estão todos inscritos no círculo. E para isso, você tem que ter a noção de que x raiz de 2 menos raiz de 2 é o lado do octógono inscrito no círculo. Se você tiver essa noção, você já sabe que ele está se movendo de corda em corda dentro do círculo, até voltar para o ponto P. Para voltar para o ponto P, ou eu ando em cima de um hexágono, 60 graus, ou eu ando em cima de um octógono, 45 graus. Para preencher 360, tem 3 maneiras. Ou eu ando de 60 em 60 6 vezes, ou eu ando de 45 em 45 8 vezes, ou eu ando 4 vezes 45 e depois 3 vezes 60 graus. Tá? Beleza? Próxima questão, questão 2. Vamos lá. Em uma circunferência de raio R, está inscrito, essa também é bem difícil, tá? Um pentadecágono regular. Pentadecágono, 15 lados, ok? Coloque V de verdadeiro ou F falso nas afirmativas abaixo. Galera, vou ensinar um truque para vocês, tá? E para eu te ensinar esse truque, eu vou desenhar alguns polígonos regulares aqui, ok? Eu vou desenhar um quadrado. Triângulo não tem diagonal, né? Eu vou desenhar um pentágono. Eu vou fazer o máximo para ele ser regular. Aí. Hexágono. 2, não. Para cá. 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono. Eu quero um octógono também. 2, 3, 4, 5, 6. Não ficou regular. Quero que fique regular. Um pouquinho mais para baixo. Melhorou. Nossa, ficou bem regular. Legal. Eu vou só diminuir esse cara aqui. Legal. Acho que é suficiente. Desenhei alguns polígonos regulares aí.
E eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantas medidas diferentes de diagonais você tem para cada polígono desse? Vamos lá. Quadrado. Essa é uma diagonal. Você acha que essa diagonal tem medida diferente? Não, né? Então, tá contado aí. Para o quadrado, você tem uma medida única de diagonal. E para o pentágono? Vamos ver. Desenhei uma diagonal. Você acha que tem alguma outra que tenha medida diferente? Não tem. Sabe por quê? Porque olha só. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Todas essas medidas são iguais. Então, novamente, aqui você só tem um tipo de diagonal. Aqui já é um pouco diferente. Essa diagonal tem tamanho diferente dessa. Concorda comigo? Essa diagonal é menor que essa. Todo mundo entende isso? Beleza? Tá. E aí, gente, para a gente calcular essas diagonais, uma coisa que a gente pode fazer é sempre lembrar que esses polígonos são regulares. Mas antes da gente falar do cálculo, eu quero que vocês pensem nas contagens mesmo. Aqui tem dois tipos de diagonais diferentes, porque isso aqui já é a mesma medida. Como é que eu sei que é a mesma medida? Porque eu preciso de 2 pulinhos para chegar até aqui, e eu preciso de 2 pulinhos também para chegar até aqui. Porém, para eu chegar nesse ponto, tanto por um lado quanto pelo outro, eu vou precisar de 3 pulinhos. Isso significa que a diagonal que está ali no meio tem tamanho diferente. Olha para esse octógono aqui, ó. Essa diagonal não tem a mesma medida que essa, que também não tem a mesma medida que essa. O resto é tudo igual, ok? Essa diagonal é igual a essa, e essa diagonal é igual a essa. Ok? Então, para o octógono, 3. E por aí vai, tá? Eu vou te dar uma dica em relação ao pentadecágono. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai pensar em termos de ângulos. Ok? Primeiro, como n é ímpar, não existe diagonal que seja diâmetro. Lembra disso? Sobe aqui comigo. Quando um polígono tem uma quantidade ímpar de lados, não existe diagonal que passe pelo seu centro. Nenhuma passa pelo centro. Então, certeza que não vai haver diagonal passando pelo centro. Tudo bem? Uma outra coisa que vai acontecer é que quando você inscreve um pentadecágono num círculo, o círculo fica dividido em 15 arcos. Se você pega 360 e divide por 15, dá 24 graus. Isso significa que cada arco vai aumentando de 24 em 24 graus. Ok? Olha o que isso acarreta. Desce aqui comigo para eu te mostrar. Eu vou desenhar um arco de 24 graus aqui. Vou fazer isso de outra cor para ficar um pouquinho mais suave. Eu vou desenhar um arco de 24 graus aqui. Pronto, esse arco aqui deve medir mais ou menos 24 graus. Ok? Beleza. Isso aqui é um lado do seu octógono, do seu pentadecágono. Não é diagonal, pelo amor de Deus, hein? Tá. Mas a partir de agora, eu já consigo formar diagonais. Mais 24, mais um 24. Já era para ter ficado obtuso, né? Calma aí. 24. Só aqui já tem 96, 120, 144, 168. E aí já ultrapassa para 192. Então, olha só. 24 graus,
24 graus, 24 graus, 24 graus. Olha as diagonais. As diagonais possíveis são essas que estão de verde aqui. Olha só. Isso é uma diagonal possível. Essa é outra diagonal possível. Eu tô falando de medidas, hein? Lembre disso. Essa é uma diagonal possível. Essa também. Essa também. A partir de agora, vai começar a repetir. Certo? A partir de agora, eu vou começar a repetir. Essa diagonal que se formou aqui é essa. A próxima que se formar vai ser essa, 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 essa e essa. Então, existem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais de medidas diferentes no pentadecágono. Sobe aqui comigo. Eu não estou perguntando quantas diagonais ele tem. Eu estou perguntando quais são as medidas distintas que um pentadecágono tem. Eu falei octógono, pentadecágono. Não estou contando quantas diagonais ele tem. Para calcular quantas diagonais ele tem, n vezes n menos 3 sobre 2. Não é o caso. O que eu estou perguntando é quantas diagonais de medidas distintas o pentadecágono tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A partir daí começa a se repetir para o outro lado, como a gente viu aqui. Então, desce aqui na tela comigo. E aí, professor, o que eu faço para resolver isso? Eu vou apagar todas essas diagonais aqui e vou te mostrar como é que eu calculo uma a uma. Eu não vou calcular, tá? Meu objetivo não é esse. Mas eu quero que você olhe para alguns triângulos que eu vou formar aí agora. Olha só. Primeiro que esse círculo tem raio R. Então, a gente pode construir esse triângulo aqui, que eu estou construindo agora. Isso aqui mede R, isso aqui mede R. E isso aqui é uma das diagonais. O que eu vou fazer para achar essa diagonal? Diagonal ao quadrado é raio ao quadrado mais raio ao quadrado menos 2 vezes R vezes cosseno de 48. Ok? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos me permite achar essa diagonal verde aí. E como é que eu vou achar, professor, essa diagonal verde aqui? O senhor já me ensinou a achar essa, beleza. E essa? Raio vezes... Perdão. Não apaga não. Isso aqui ao quadrado é raio ao quadrado mais raio ao quadrado menos 2 vezes R vezes cosseno de 72. E assim vai, gente. As minhas diagonais todas vão ter essa cara aqui. Raio ao quadrado mais raio ao quadrado menos 2 vezes raio vezes cosseno de 24. 24 é lado, perdão. 48, 72, 96, 120, 144 e 168. Para cada ângulo diferente que eu substituir, vai sair uma diagonal diferente. Quando eu substituir, por exemplo, por 48 graus, eu vou achar essa. Isso aqui é quando eu substituo por 48, porque o ângulo oposto vai medir 48. Essa aqui eu vou encontrar quando eu substituir o ângulo oposto por 72. Essa aqui eu vou encontrar quando eu substituir o ângulo oposto por 96. Essa daqui eu vou encontrar quando eu substituir o ângulo oposto por 120. Você até já sabe quanto é que ela mede. Mede R raiz de 3. Então, você já sabe que essa aqui é verdadeira. Certo? Mas eu já vou chegar lá. Essa diagonal aqui eu vou encontrar quando eu substituir o ângulo por 144. E essa última diagonal aqui eu vou encontrar quando eu substituir o meu ângulo por 168. Ok? Então, calcula-se cada uma das diagonais substituindo o ângulo 6 vezes nessa fórmula. Lógico que eu não vou fazer isso. Mas vocês agora vão entender por que já dá para fazer a questão. Vamos lá. P tem diagonal que mede 2R. 2R é diâmetro. O que eu expliquei? Não existe diagonal diametral em um polígono com gênero ímpar.
Só existe diagonal passando pelo centro quando o polígono tem gênero par. Então, essa aqui é falsa. Nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Você vê que quando chega aqui, ele ultrapassa o que seria o meu diâmetro, né? Que seria essa parte aqui. Isso não é diagonal, tá? Então, isso aí é falso. Já exclui a A, D e a E. Então, se você não tivesse pensado nisso tudo, pelo menos olhar para a primeira já exclui quase tudo e vira jogar uma moeda, né? Beleza. Próxima. P tem diagonal que mede R raiz de 2. Para uma diagonal medir R raiz de 2, olha o que tem que acontecer. R raiz de 2. O raio é R. E aí, se você fizer Pitágoras, você vai ver que funciona. Esse ângulo aqui é reto. Então, o ângulo oposto aqui está igual a 90 graus. Não existe ângulo de 90 graus aqui. Então, isso aqui é falso. P não vai ter diagonal que mede R raiz de 2, porque para isso aqui da R raiz de 2, eu precisaria substituir isso aqui por 90 graus. Porque é o ângulo que está oposto à diagonal R raiz de 2. Mas não existe essa diagonal. Então, isso aqui é falso. Gabarito letra C. P tem diagonal que mede R raiz de 3. Sim, é só eu substituir por 120. Quer ver? Ó, D ao quadrado é R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes cosseno de 120. Olha só, isso fica 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado vezes cosseno de 120, que é menos meio. Isso fica 2R ao quadrado, corta 2 com 2, menos com menos dá mais. D ao quadrado é igual a 3R ao quadrado, D é igual a R raiz de 3. Então, existe essa diagonal, é o caso dos 120 graus. Então, essa aqui é falsa, essa aqui é falsa, e essa aqui existe. É para quando o ângulo oposto é 120 graus. Seria essa diagonal aqui. Por quê, professor? Porque este triângulo aqui resulta justamente aquela lei dos cossenos, ó. 24, 48, 72, 96, 120 graus. R, R. Essa diagonal aqui mede R raiz de 3. Legal? Então, funciona. Não precisava mais continuar, tá? Porque a gente já marcou a opção, mas eu quero mostrar todas, tá? P tem diagonal que mede R sobre 2 raiz de 10 menos 2 raiz de 5. Então, a gente consegue provar esse último passo aqui lembrando do seguinte. O cosseno de 72 graus, ele vale menos 1 mais raiz de 5 sobre 4. É possível demonstrar isso aí, tá bom? Aí, olha o que acontece se você substitui o seu ângulo por 72 graus, que é um dos ângulos possíveis, certo? Um dos ângulos possíveis é justamente o ângulo de 72 graus. Olha só o que acontece. Vou substituir, ao invés de 120, vou substituir por 72. Isso vai ficar assim. 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado vezes menos 1 mais raiz de 5 sobre 4. Aí você pode cortar isso aqui com isso aqui, dá 2. Aí isso fica assim. 2 vezes 2 dá 4R ao quadrado menos R ao quadrado vezes menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tudo bem? Show de bola. Deixa eu ver se tem algum outro problema aqui. R ao quadrado mais R ao quadrado. Isso fica menos 2R ao quadrado vezes menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza. Aí, faça as contas. Vai ficar assim. 4R ao quadrado mais R ao quadrado mais R ao quadrado raiz de 5 sobre 2. Tá certo. Isso fica 5R ao quadrado raiz de 5 mais R ao quadrado sobre 2. Daí D ao quadrado fica igual a isso. Você pode passar o quadrado para o outro lado. Fica 5R ao quadrado raiz de 5
mais r ao quadrado sobre 2. Multiplica por 2 em cima e embaixo. Aqui em cima vai ficar 10r ao quadrado raiz de 5 mais 2r ao quadrado sobre 4. Por que eu multipliquei por 2? Para ficar 4 aqui embaixo, né? Aí você coloca r ao quadrado em evidência. Colocando r ao quadrado em evidência, aqui em cima fica 10 raiz de 5 mais 2 sobre 4. Sai o r ao quadrado como r, sai o 4 como 2. E aqui dentro, 10. Ah, é menos, né? Perdão. Porque aqui, quando você multiplica, fica menos. Perdão. Aí... eu errei conta aqui, né? Deixa eu fazer de novo. Eu errei uma continha aqui. Daqui pra cá. É 5r ao quadrado menos r ao quadrado raiz de 5. Perdoa aí, gente. Então, 5r ao quadrado... Eu tava achando que tava estranho. Cosseno vai ficar maior que 1, não pode isso. Aí aqui eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Fica 10r ao quadrado menos 2r ao quadrado raiz de 5. Coloca r ao quadrado em evidência. 10 menos 2 raiz de 5. Agora sim. Isso aqui vai ficar 10 menos 2 raiz de 5. Agora sim. Que é exatamente o que está aqui. Tá? Então, deu trabalho, mas quando você substitui a diagonal por 72, que seria esse caso aqui, esse caso roxo aqui, 72 graus. 3 vezes 24. Não, 24, 24, 24. Essa diagonal aqui, usando a lei dos cossenos, dá exatamente raiz de 10 menos 2 raiz de 5. Portanto, essa é a diagonal que você obtém quando o seu ângulo é de 72 graus. Ok? Então, gabarito verdadeiro. Tá bom? Sobe aqui comigo. Professor, questão difícil. Difícil nada. A gente só provou essa última porque eu estou em aula. Você não precisava ter provado essa última. Ele colocou isso aqui justamente para aquele aluno que gosta de mostrar tudo chegar. Mas, gente, a questão morreu em 3 minutos. Por quê? A primeira foi falsa. Já percebe que a primeira é falsa. A segunda é falsa. Acabou. Gabarito letra C. A C, as últimas duas, eu só provei para que você tenha isso no seu conteúdo, tá? Mas não precisava provar isso tudo que eu provei aqui, tá? Eu provei porque eu acho que fica melhor para você, estudante, você poder ver todas as resoluções. Tranquilo? Beleza, gente? Então, conteúdo pesado aqui, errei uma continha ali no final, né? Mas estamos juntos, acontece. Estamos no ao vivo, é assim que é mesmo. Então, geometria é difícil, né? Essas são questões que são um pouco mais difíceis do que as atuais, e a gente já retorna aí com mais questões de círculos, só que eu já quero deixar algumas para vocês pensarem. Então, desce aqui comigo. Eu vou mostrar aqui a 3, a 4, a 5 e a 6. Tentem fazer aí enquanto vocês estão no intervalo. Tudo bem? Beleza? Então sobe aqui comigo. Daqui a pouco a gente retorna. Volta o vídeo aí para você poder pegar essas questões, tira uma foto e tenta fazer para quando você voltar, você já ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai começar fazendo. Tudo bem?